Vamos agora conferir os resumos das principais notícias que marcaram a semana finda. A semana que começou logo com o governo a declarar situação de emergência social e económica para poder acionar mais ajudas dos parceiros internacionais e assim fazer face à crise que agudizou-se com a guerra na Ucrânia. Um trabalho de Diolinda Freire e Isaac Tavares. O governo declarou esta semana situação de emergência social e económica no país. Uma decisão que irá permitir ao Executivo acionar mais apoios junto dos parceiros internacionais para ajudar as famílias cabo-verdianas a enfrentar as dificuldades agudizadas pela guerra na Ucrânia. A declaração do governo provocou reações várias. O Presidente da República considerou oportunas as medidas anunciadas para mitigar os efeitos da atual crise. Ainda esta semana, um relatório do Programa Alimentar Mundial PAM mostrava que a situação de insegurança alimentar atinge 32% da população cabo-verdiana. Segundo o PAM, são 181 mil pessoas afetadas, incluindo crianças. O ministro da Agricultura, Gilberto Silva, afirmou por sua vez que os preços dos produtos de primeira necessidade estão a estabilizar-se e que a capacidade de estoque de alimentos no país aumentou. O Banco Mundial reiterou esta semana apoio às camadas mais vulneráveis em Cabo Verde e diz-se disponível em ajudar a resolver o problema do desemprego jovem no país. A afirmação foi feita pelo diretor do Banco Mundial para Cabo Verde à margem da 4ª edição do Cabo Verde Investment Forum. Os casos de infecção por Covid-19 mantiveram-se altos ao longo desta última semana. O país continua a registrar uma média de 200 casos positivos por dia. O Presidente da República, José Maria Neves, testou positivo à Covid-19 na última sexta-feira. No mesmo dia, o Instituto Nacional de Saúde Pública explicou em comunicado de imprensa que a totalidade dos resultados das amostras positivas da Covid-19 referente ao mês de maio pertencem à variante Omicron. O Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva descarta, por enquanto, o regresso às medidas restritivas, mas insta as pessoas a usarem as máscaras em ambientes propícios à propagação do SARS-CoV-2. A semana foi marcada por um caso de violência que culminou na morte de um menor de 13 anos na várzea de Companhia, cidade da Praia. A Polícia Nacional deteve 8 indivíduos suspeitos de envolvimento neste caso de homicídio. A PN apreendeu também 2 armas de fogo de fabrico artesanal. Ainda esta semana, a Polícia Nacional deteve em flagrante delito 6 indivíduos, um dos quais menor de idade, suspeitos de terem roubado e cometido crime de homicídio contra o agente dos serviços penitenciários João Montron de Barros, em Achada Grande Trás, na Praia. Os 5 suspeitos maiores já estão em prisão preventiva e o menor foi encaminhado para o Centro Orlando Pantera. Sobre os atos de violência que têm assolado o país e a cidade da Praia em particular, o Primeiro-Ministro disse esta semana que Cabo Verde já dispõe de um Plano Nacional de Segurança aprovado para fazer face à situação, mas avançou que não se deve generalizar casos isolados de violência, concordando, entretanto, que a Justiça deve sim ter mão pesada para com os criminosos. Passageiros que tinham viagem marcada Brava Fogo esta segunda-feira ficaram retidos na Brava devido a uma avaria na hélice do navio, criando situação de desconforto nas pessoas. O novo presidente do Instituto Marítimo e Portuário, Saidi Santos, tomou posse esta semana e pediu mais autonomia para que a instituição possa cumprir o papel de regulador e autoridade marítima e portuária. O plano do município da Praia para a época das chuvas ultrapassa os 90 mil contos e deverá estar concluído ainda esta semana, garantias do autarca Francisco Carvalho. O governo decide levar ao Parlamento, em regime de urgência, uma lei para reduzir a taxa do imposto do consumo especial sobre o gasóleo e a gasolina, mudando-a para taxa específica. Uma iniciativa legislativa que visa também reduzir a taxa de direitos de importação sobre a gasolina de 20% para 10%, entre outros efeitos. Segundo anunciou o chefe do governo, estas medidas fiscais visam complementar o esforço em curso para mitigar a crise. A
A previsão sazonal do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica é de que este ano a estação das chuvas inicia-se mais cedo, em meados de junho, e terminará mais tarde, em meados de outubro. O INMG prevê probabilidades de chuvas normais em todo o país, com tendência excedentária de junho a agosto. O debate com o Primeiro-Ministro sobre as economias verde e azul e o desenvolvimento sustentável, proposta do MPD, marcou o arranque dos trabalhos na Casa Parlamentar nesta última sessão de junho. Ulisses Correia e Silva realçou que uma das prioridades do momento é alavancar a economia verde, mas também a economia azul, que considera importante para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. O Primeiro-Ministro citou também vários investimentos em curso já executados ou previstos para os dois setores. Cabo Verde contrai empréstimo concessional de 63 milhões de dólares junto do Fundo Monetário Internacional para implementar o seu novo programa de reformas económicas e estruturais. A primeira tranche desse empréstimo, equivalente a 15 milhões de dólares, será desbloqueada dentro de dias e vai ser utilizado para reforçar a inclusão social neste período de várias crises, segundo o vice-primeiro-ministro Olavo Correia. E a ICV acusou o governo de fingir atuar sobre a situação na Câmara de São Vicente. O governo diz que a averiguação feita à Câmara Municipal de São Vicente foi determinada com base nas solicitações do PAICV e da UCID. O Jornal da Nação avançou na sua última edição que Janine Leles, atual Ministra de Defesa e Coesão Territorial, vai assumir a tutela do Ministério da Saúde e que Arlindo do Rosário será o novo embaixador de Cabo Verde na China. Instado a pronunciar sobre o assunto, Arlindo do Rosário garantiu que, por enquanto, é apenas uma especulação, mas que não confirma nem desmente a notícia.